Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Que bom que você está acompanhando conosco a leitura bíblica do livro de Atos. E hoje nós vamos ler no capítulo 9, os versos do 1 até o verso de número 25. E ler o livro de Atos é rever a história do início da igreja, como Deus foi trabalhando nesse processo, né, de espalhar o evangelho e salvar pessoas. A leitura bíblica de hoje está no capítulo 9, os versos de 1 a 25, mas a reflexão está nos versos 3, 4 e 5, até o verso 6. Diz assim: quando se aproximaram de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Aqui nós temos um capítulo de transição. Capítulo 8, de 1 a 8 do livro de Atos, nós temos a igreja muito presa ao círculo judaico. Capítulo 9, um capítulo de transição com a conversão de Saulo, nós vamos falar sobre isso hoje. Do capítulo 10 em diante, a gente vai ver a igreja saindo do círculo judaico e indo para os gentios. Mas o capítulo 9, ele começa falando-nos da conversão de Saulo. Você se lembra que Saulo estava liderando aquele grupo de pessoas quando da morte de Estevão. A Bíblia diz que os líderes religiosos pegavam os seus mantos e jogavam aos pés do jovem Saulo. Agora, a perseguição da igreja ultrapassa os limites da cidade de Jerusalém. Os crentes haviam sido dispersos, e a Bíblia diz que somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, e agora os crentes foram dispersos da cidade. E se chegou a notícia de que em Damasco havia um grupo de cristãos. Então, Saulo, motivado por esta ânsia de matar os discípulos de Jesus, foi ao sumo sacerdote, pediu cartas de autorização para ir a Damasco, para perseguir a todos aqueles que estivessem no caminho. E aí a palavra caminho está de letra maiúscula, porque é uma referência à pessoa de Jesus. E ele queria levar homens e mulheres presos que encontrassem, que seguissem a Jesus. Indo para Damasco, diz a palavra de Deus que ao meio-dia uma luz do céu brilhou, ele caiu do cavalo e ele ouviu Jesus dizer: Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E foi nesse ambiente de uma visão dos céus que Saulo teve a sua experiência com Jesus. Ele sai dali, vai a Damasco e vai encontrar com Ananias. A Bíblia diz que quando ele levantou, ele estava cego. Certamente aquela luz fez com que os seus olhos ficassem prejudicados. Umas escamas cobriam o seu rosto. E agora esse perseguidor da igreja que causava tanto medo, agora ele está cego e ele vai para Damasco. E todo um processo de transformação vai acontecer na vida deste homem. A gente vai, a partir desse texto, né, ver Saulo sendo transformado pelo poder de Jesus e vivendo um processo muito significativo de transformação e de mudança. E diz a palavra de Deus que ele vai se transformar no grande pregador do evangelho, grande missionário, plantador de igrejas e escritor de livros, né, das cartas, e uma vida muito preciosa. Mas tudo começou assim,
no encontro com Jesus. Tudo começa no encontro com Jesus, na minha e na sua vida também. E é do apóstolo Paulo a expressão: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. No caminho de Damasco, Deus estava começando uma boa obra na vida daquele homem. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela boa obra que o Senhor realiza na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque a luz de Jesus não apenas alcançou os olhos de Saulo, mas a luz do Evangelho brilhou no seu coração. Obrigado, ó Deus, porque aquele perseguidor se transformou no grande missionário. E nós queremos pedir, Deus, ajuda-nos a cumprirmos também a nossa missão. Ajuda-nos, ó Deus, para que saibamos usar tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para fazer o nome de Jesus conhecido neste tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?